Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pode Harmonizar, o primeiro episódio da segunda temporada. Eu sou Ivan Gricook da 5576 Marketing e hoje a gente está aqui com a estreia também Laura, da Laura Rodrigues aqui no Pode Harmonizar. E hoje nós temos a presença de uma médica radiologista com muita experiência em procedimentos de harmonização e ela também tem muita experiência no tratamento de intercorrências com diversos produtos, né? Inclusive você tem um curso disso. Né? Então, muitíssimo bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Mariana Rinaldi. E a gente... Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos começar assim. Doutora, a tua história é de muitas viagens, você vai para tudo que é canto, inclusive palestrando e etc. Tem algum continente que falta você viajar? Cara, eu nunca fui pra Austrália, mas quem sabe. Oceania, então falta um só. E, assim, antes da gente ir mais a fundo nos detalhes, etc., me fala um pouco da tua formação, da tua experiência. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada por fazer parte de um grupo tão bacana e com tanta experiência, que vocês são responsáveis por todo esse crescimento que a gente vê na estética corporal mesmo. Sou médica, me formei em 2007, fui para radiologia, eu gosto muito de diagnóstico por imagem. Da radiologia eu fui para ultrassom e a partir daí eu sempre gostei de me cuidar, de fazer exercício, aí fui para nutrologia, porque eu tomava tudo errado, né? Então vamos fazer o certo. Aí todo mundo vinha me pedir dicas, eu falei, acho que é uma área interessante para eu começar a atuar. E da nutrologia ainda me faltava alguma coisa, faltava a cerejinha do bolo. No procedimento corporal, eu acho que a gente tem que entender que existem profissionais bons para face e profissionais bons para corpo. E quem é muito bom de nariz não vai ser bom de bumbum. Então, eu não tenho a delicadeza da face, né? E eu falei, eu gosto desse negócio de corpo. Preciso dar uma aprimorada, porque a nutrologia ela vai até certo ponto. O resto é aquela assimetria muscular, né? Aquela discrepância de desvio de coluna, que a gente pode consertar de outras formas. E aí eu me interessei muito pela parte de preenchimentos. E até então vi os grandes nomes, Dr. Nako, Dr. Shakur, e me interessei, fui atrás, conheci o curso da doutora Fernanda Bortoloso, e a partir daí não parei de atuar na área de preenchimentos corporais, de estética corporal mesmo. Doutora, a gente já conhece você, já vai fazer uns anos, né? E desde que eu te conheço, você faz bioplastia, você faz preenchimentos com um negócio que chama ultrassom. Sim. Você sente que tem superpoder de você, tipo, enxergar uma camada a mais, alguma coisa assim? Como é que funciona essa parte? Então, na verdade, eu aprendi sem o ultrassom, né? E eu nem tinha o aparelho de ultrassom. Só que me faltava segurança. Acho que a palavra é essa, segurança. Me faltava alguma coisa que me fizesse acreditar que eu estava colocando um produto definitivo, porque eu trabalho, na maioria das vezes, com o PMMA, no local certo, para não ter problemas futuros, porque a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto, o que a gente não quer é ser mal falado ou mal visto, a gente quer ter, né, sucesso no nosso procedimento. E quando você está fazendo um procedimento, qualquer médico que pense, na verdade, qualquer médico, o cara faz um juramento, a pessoa faz um juramento, né, de preservar a saúde das pessoas, etc. Uma das coisas que eu costumo falar, você provavelmente não vai escolher fazer um procedimento que vá fazer mal para a pessoa. E muito menos que você vai ter problema depois também. Eu acho que isso é tão fundamental que isso deveria reverberar todos os dias na cabeça do povo, porque parece tão, assim, colocam tantos mitos em cima desses procedimentos, que eu acho que assim, não é o produto, é a mão de quem coloca, é os mitos que existem de um produto mais antigo, e isso não pode ficar, né? A gente é médico, a gente fez e não é barato ser médico no Brasil, né? Não, você não vai jogar essa carreira toda à toa, né? Exatamente, nem só a parte de financeira, mas a nossa parte profissional. Hoje em dia, a gente vê as pessoas mudando de carreira, para o médico é até difícil, ele fala assim, um ex-médico. Porque a gente vai ter que começar uma coisa tão grande de novo, e a gente é tão focado na nossa área, que a gente às vezes até usa aqueles abrolhos de cavalo, né? A gente não tem muita percepção do mundo externo, então é mais difícil. Na verdade, eu queria te perguntar, porque você fala muito de intercorrência e você falou de produto permanente. E a gente está vendo uma tendência de muita gente buscar naturalização. Então, tira a prótese,
aquele ex-BBB, o Eliezer, ele fez uma desarmonização facial, né? Tirou os procedimentos, naturalização. Como é que você enxerga isso nos procedimentos corporais? Porque parece que é mais complicado, né? Na verdade, não é. Porque o erro está no diagnóstico. Quando a gente vai fazer o produto permanente, hoje a gente tem milhares de estudos, inclusive eu participei do estudo que a gente fez sobre o uso dele intramuscular. E a finalidade dele é repor volumes, né? Adequar a estrutura, né? Fazer o arcabouço e não modificar. Quem parte para modificação não está fazendo um procedimento estético natural. Está produzindo um inestetismo que, com o tempo, talvez não seja tão interessante para o paciente que escolheu fazer aquele tipo de procedimento. Então, quando você parte do princípio de que você vai deixar a pessoa na melhor versão dela, você vai estar naturalizando o procedimento, não transformando a paciente. Mas aí ela chega lá no seu consultório e fala assim, quero mais, quero mais, quero mais. E aí você faz o quê? Comigo não faz. Não As minhas faz. pacientes, graças a Deus, elas são bem conscientes de que se eu não? falo não, é não. E eu não faço nada desanônico. Existe uma regra, que acho que vocês sabem bastante. Quando a pessoa, ela pode estar se achando maravilhosa, tá? Porque, né, o senso estético é de cada um. E eu não acho bonito e uma outra pessoa não acha bonito. Quem não gosta vai falar mal para 7 outras pessoas. Quem gosta fala só para 3. Então, para vir falar mal do meu tipo de trabalho, hoje eu me dou ao direito de falar não para muito paciente, porque eu acho que ela pode estar com uma percepção errada até do que é bonito hoje em dia. Porque a gente é massacrado com imagens, com estética, isso é bonito, isso é bonito, isso é bonito. Um exemplo básico, a Kardashian. Sim. Não é? Que retirou até. Por quê? Porque não era bonito. Mas ela conseguiu Entendeu? retirar, né? Porque o dela era gordura, né? A gente falar de um permanente, não. Por isso que eu sou menos. Eu acho que a gente tem que buscar naturalidade, né? E trazer a melhor versão, utilizando de uma maneira precisa o volume adequado para qualquer procedimento estético. Isso passa muito também pela avaliação, né? Sim. Então, as pessoas, elas são diferentes, né? Então, você tem que abordar isso também. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que pensar em proporção, né? A gente esquece da proporção. A pessoa acha que só. A gente não é uma bunda, né? A gente é uma cintura, uma coxa e fica incompatível com as outras regiões. Como eu falei, pode ser o que é bonito hoje, mas e amanhã? E quando eu envelhecer? Né? Então, vamos pro menos, né? É a coisa da moda. Você pinta o cabelo de azul hoje, amanhã você pinta de preto. A roupa também. Agora, no seu corpo, tudo tem impacto, né? Exatamente. E o definitivo a gente não retira. Mas né? mesmo temporário tem um impacto, né? Tem um impacto de, tipo, se você ficar insuflando demais ali, você vai provocar uma flacidez maior, né? E até provocar reações ao produto, mesmo que a gente sabe quanto maior o volume que a gente usar, independente do produto se é permanente ou absorvível, a gente pode ter repercussão sistêmica. Então, vamos preservar isso, né? Vamos pensar na saúde, não que a pessoa é um boneco pra gente moldar. Uma das coisas assim que é interessante na tua carreira é que você acabou sendo muito conhecida por tratar intercorrências, né? Então você pega os perrengues de outros médicos assim e de outros profissionais também. A pessoa chega lá pra você, no caso totalmente desafiador, você mata no peito e resolve. Como é que surgiu isso desses casos quase impossíveis? Aí vem da parte da radiologia. Como o ultrassom ele me permite ver o que está acontecendo, ele também me permite diagnosticar o que pode estar errado. E a partir disso eu consigo tratar de uma maneira não invasiva, né, não partir por uma mutilação, um problema que é puramente sistêmico, que é puramente local em alguns casos, e até das minhas próprias, né? Só não tem complicação quem não faz. Então eu também já tive. E essa minha necessidade de, tipo, é diferente, eu não sou vendedora, né? A gente que trabalha com radiologia, principalmente, a gente não sabe ser vendedor, porque a gente dá diagnóstico. A gente tem uma precisão naquilo que é Faz o laudo, né? diferente do médico que faz uma clínica, né? E isso é uma coisa que eu tive que aprender. Então, eu precisava saber antes o que podia dar errado para evitar que desse errado, entendeu? E a radiologia me permitiu isso. Então, como eu tinha essa facilidade, sempre tive, e consegui comprar o meu ultrassom, as pessoas sentiram confiança, porque é um produto que ainda é muito, né, muito agredido, né, de maneira errônea. Então, elas começaram a sentir confiança em mandar para mim
para eu auxiliar. Mas eles me ajudam, tá? Os profissionais que mandam para mim, em grande maioria, tem total suporte meu, mas me dá suporte também. Bacana, isso é Então legal. é um jogo duplo e eu gosto muito. Eu acho que é um grupo que está crescendo cada vez mais, mas que tem se ajudado bastante. E nos teus cursos você aborda muito dessas coisas, né? Então, como você evita, né, e etc. Porque, assim, até uma das coisas que eu queria te perguntar, tem segredo para não errar ou, na verdade, não é erro, isso acontece? Tem segredo para não errar, sim. Quando você utiliza de um aparelho que te permite ver o plano, você não vai errar. Porque às vezes a gente tem um tecido subcutâneo mais espesso, a gente tem uma capa ali, né, que a face superficialis mais densa, a gente acha que tá dentro do músculo e não tá. Então, tem sim maneiras de não se errar, mas óbvio, o bom senso também impera sobre não ter outros tipos de complicações, principalmente as sistêmicas que a gente fala hoje. Uhum. E as maiores complicações que você costuma ver, elas são o quê? São relacionadas geralmente a um produto? São relacionadas ao procedimento? Olha, relacionadas ao produto, eu tenho muito mais intercorrências e complicações devido ao ácido hialurônico do que aos outros preenchedores. Um pouco do polilático, tá? E relacionada às técnicas, quase 100% delas, tá? É muito da técnica, infelizmente, não tá sabendo o plano certo de colocar, não tá sabendo o volume adequado, não tá sabendo se o paciente é permissivo, E aí entra naquela né? parte do diagnóstico, né, que você estava falando agora há pouco Exatamente. também. Então, a Isso. importância desse diagnóstico é uma coisa que eu converso muito com a Laura disso, né? Tem médicos que parece que você vê assim, esse tem um senso estético mais desenvolvido, talvez, alguma coisa assim. Isso não é uma coisa simples, né? E eu acho que é senso estético, mas uma característica que eu vejo, você falou, é porque eu sou radiologista. Eu acho que existe uma característica pessoal ali de de ter boa resolutividade de problemas. Sim. De ver o problema, encaixar nas caixinhas e falar como é que a gente vai resolver isso aqui. Isso é da radiologia mesmo. É fazer Eu acho que é seu, mais do que da radiologia. as hipóteses diagnósticas, né? Eu A acho. gente elenca tudo e isso é uma coisa que eu acabo, esse músculo é muito pequeno, vou usar um volume menor. Porque assim, o bumbum, ele não é o músculo e a gordura, ele é a bacia. E isso é o principal diagnóstico errado que eu vejo é que o pessoal olha o bumbum pela gordura que ele tem e não pelo formato da bacia, E tanto que quando as né? pessoas emagrecem, uma das primeiras coisas que vai embora é o Bumbum. Não, a mulher, quando ela emagrece, ela perde só seio e glúteo. A barriga você só vai perder daqui 2 anos. Exatamente. Nunca vai acontecer, né? Quando perde, senão tem que fazer uma hidrolipo ali pra... Pois é, eu agora recentemente descobri o que é uma gordura localizada, né? Antes ela era geral. E a localizada é mais difícil, viu? Muito mais difícil. E às vezes não é responsiva a exercícios, a dieta, porque é seu, é da sua constituição ter aquele panículo mais espesso. E eu vejo que tem muitos anos já que você faz essa hidrolipo, mas você faz ela pra muito pouca gente, né? É que eu faço pra muito pouco volume. Exatamente. Porque eu acho que ela é só o detalhe do detalhe. Eu acho que você chega pra mim e fala que tem que tirar mais de 500 ml numa sessão. Olha, eu tenho ótimos cirurgiões plásticos para indicar, vai fazer com anestesia, vai fazer de uma maneira segura, porque a gordura passou do limite que seria de consultório. Entendeu? É para gordura localizada, é aquela gordura que eu fico em dúvida se eu vou usar a enzima ou se eu vou fazer realmente a hidrolipo. E agora todo mundo tem muita gente fazendo, né? Tá bem em alta esse procedimento. Você já faz ele tem muito tempo já, né? Acho que mais ou menos no mesmo tempo que eu faço preenchimento, uns 5, 6 anos. Bastante coisa, né? Bastante tempo. E agora tá todo mundo tirando, colocando, e assim, os corpos ficam bem parecidos, né? Eu vejo que as suas remodelações, os corpos ficam parecidos com o que a pessoa já era antes, mas melhor. É o que eu te falei, eu prezo por isso. O bumbum tá caído, eu vou levantar o bumbum, eu não vou colocar um bumbum gigante. E eu falo, tanto que eu falo para meus pacientes, elas perguntam quantos centímetros vai aumentar? Nenhum. E não aumenta. Não? Não. Eu reestruturo. Eu não tenho aumento de circunferência. Por quê? Porque eu não tô mudando a bacia dela. Gente, pelas fotos parece que aumenta. Projeta, reestrutura, mas elas não aumentam. Então, eu vou perder minha calça. Não, não vai. Vai continuar com a mesma calça. Mas fica mais bonitinha, né? Lógico, fica no lugar onde deveria estar, né? mais, A gente não é morcego pra dormir de ponta cabeça. É desse jeito. Então o negócio vai caindo. Eu só trago pro lugar, né? Aí tem que começar a dormir de ponta cabeça. Esse aí não tá dando certo, não. Show. Doutora,
Vamos fazer uma coisa um pouco técnica agora. Você consegue explicar pra gente de forma simples, assim, pra pessoa que não entende do negócio, o que que é o PMMA? O PMMA é um conjunto de bolinhas lisas, que quando estão muito agrupadas, pensa que a gente tem uma reação de corpo estranho ali, né? Uma reação de defesa nossa, que vai formar um volume tecidual que vai dar uma projeção. Se eu coloco essas bolinhas separadas, elas tentam se unir por uma ponte que é o que a gente chama de bioestímulo de colágeno, de melhora da textura da pele. Então, é igual qualquer outro preenchedor, né? Bioestimulador são partículas que numa concentração maior provocam volume e numa concentração menor provocam bioestímulo. A diferença do PMMA para os outros é que ela é inabsorvível. Só isso. Simples. Show. Mas agora tem bastante produto no mercado, né? Tem bastante. Tem bastante coisa diferente aí. Todo dia, assim, a gente vê um novo produto, uma nova coisa, hidroxapatita de cálcio, também o polilático, e todo mundo tá fazendo as mesmas técnicas. O resultado é diferente neles? Aí que tá. Eu achava que seria, né? Na Uhum. verdade, a durabilidade é diferente. Óbvio que o custo também é diferente. A gente tem produtos muito caros que a gente não consegue dar um resultado como a gente consegue dar com o PMMA, porque o custo é muito elevado. Mas se você pegar e ler a descrição dos produtos para bioestímulo, eles são exatamente iguais. Hoje a gente tem o PDLLA, a hidroxiapatita de cálcio e o PMMA com 40 micra, esférica, lisa, são iguais. Ao ultrassom, a gente vê a partícula. Então, esse negócio, tem muita diferença ultrassonográfica? Não. No acompanhamento tem, porque vão sendo reabsorvidos. Mas eles são exatamente iguais. Estão todos indo ser formulados com os mesmos princípios físicos-químicos. Eles são iguais. E quando a partícula absorve, diminui o volume? Daqui 2, 3 anos? Tem um estudo do Lemperli que é bem interessante, é que assim, a gente forma primeiro o colágeno tipo 1 para depois formar o tipo 3. E esse primeiro tipo de colágeno que a gente forma, ele é instável, Uhum. entendeu? E por conta dessa instabilidade, a fibra colágena, ela se desfaz antes de formar a estabilidade, que só é feita através do bioestímulo com PMMA ou da policaprolactona de 4 anos, que parou de vender no Brasil, só vem de fora. Então, o único bioestimulador verdadeiro que a gente tem no país hoje é o PMMA. O restante, eles são edemaciadores. E isso é uma coisa que gera polêmica, porque, né, a indústria vende como bioestimuladores. Mas eles não têm fibra colágena estável. E Tá. você falou do Lemperli, você tem uma relação muito próxima com ele, né? Ai, E muito graças a legal, né? Deus. Graças a Deus e a doutora Fernanda Bortoloso, né? A gente foi muito bem vista por ele. Ele fez um convite há 2 anos atrás pra gente ir na casa dele jantar. Mas me conta quem que é o Lemperli, porque assim, acho que nem todo mundo sabe quem que é, né? Lemperli é o pai do PMMA. Foi ele quem idealizou a partícula, o tamanho da partícula. Ele fazia uma pesquisa com diferentes tipos de talcos para entender como poderia produzir um produto que tivesse uma estabilidade para fazer um preenchimento e adequar a reposição de volume para a face, na década de 90. E ele é vivo até hoje e trabalha até hoje como pesquisador. E há 2 anos ele fez esse convite e a gente foi pra lá. Eu ensinei ultrassom pra ele. Que isso? Sensacional. Fomos jantar na casa dele. E Na Alemanha, né? Na Alemanha. E vocês continuam tendo Frankfurt. pesquisa juntos, né? A gente fez 2 ou 3 pesquisas juntos, mas a gente se comunica por e-mail. Ele não tem celular, não tem WhatsApp. A gente conversa só por e-mail. Não, o cara inventou o PMMA e não tem celular. Não, Que massa. ele é bem senhorzinho, né? E a última vez que eu o vi foi há 1 ano atrás, em Lisboa, porque ele participou de um curso com a gente lá. Massa. Bem legal. Você dá curso internacional também, tem isso, né? Chique, bem. É Estados Unidos, As é viagens não Europa, são né? só pra turismo, né? Tá pensando. E uma outra coisa, assim, falando já, aproveitando o gancho do PMMA, tem muito médico, muita gente, paciente, etc. O pessoal fica vendo essa quantidade de médicos, essa quantidade de pacientes fazendo procedimento com PMMA e eles entram em pânico. Como é que vocês fazem isso, gente? Né? Só que, na verdade, é uma confusão, né? Qual que é a diferença, assim, do PMMA para as substâncias que eles acham que estão falando isso? Normalmente eles confundem com silicone líquido, né? Silicone industrial, que o industrial nunca foi permitido, mas o líquido ele teve uma época que ele era permitido.
E são totalmente diferentes, os tipos de partícula é diferente, o local de aplicação é diferente, né? Hoje a ilegalidade, né, desse produto. E na maioria das vezes é em função disso. E em função também do produto já ter sido modernizado. Então, as intercorrências, e até assim, é um trabalho do Lemperli também, porque o Lemperli, quando descobriu o produto, ele fazia partícula maior. E aí ele começou a ter reações granulomatosas em virtude dessa partícula maior. Só que na época, ele conta muito essa história. Lá nos Estados Unidos não falaram para ele que estavam tendo esse tipo. E esperaram juntar para falar mal do produto. E na época saiu um baita trabalho falando que o produto dava essas complicações. E falaram, mas era só me falar, é uma bola de colágeno. Trata-se a bola de colágeno. Não mutila-se. E aí ele passou a instituir os tratamentos e isso parou fora do país, né? A briga continuou aqui, né? Porque aqui a gente é papagaio de pirata, a gente só repete o que é falado, mas não vai pesquisar o que está sendo dito. Então isso aí já tem anos que tá acontecendo. Muitos, desde que foi lançado o produto. Nossa. Então tá, né? Estamos desavisados. E assim, esses outros produtos, por exemplo, silicone industrial, ele é proibido por algum motivo específico? Ele faz mal mesmo? Isso faz mal. Como a partícula dele é muito pequena, ele tem grande possibilidade de deslocamento e migração. É diferente deslocar e migrar, tá? Deslocar é quando sai de um lugar e vai para outro. Então, eu coloquei no bumbum, vai parar no meu joelho. Migrar é quando ele entra nas vias linfáticas ou sanguíneas e vai parar em órgãos-alvo. Então, ele pode parar no pâncreas, ele pode parar no fígado, ele pode parar nos rins e ele pode parar nos linfonodos, que é onde eu consigo dar uma imagem patognomônica do silicone líquido. E por esse poder que ele foi retirado, porque ele causa muito. Mas não quer dizer que todo mundo que tem vai ter esse tipo. É que a quantidade acabou sendo muito maior e aí viram-se que o custo-benefício não era tão interessante. Mas muita gente ainda aplica, né? No Brasil é proibido. Assim, mas a gente vê bastante gente colocar nos jornais, que colocou... Até teve uma modelo, colocou 3 litros de silicone, né? São histórias trágicas, né? Se você entrar no Mercado Livre, você compra, né? Pretinho de carro. Infelizmente. Pretinho de carro? Pretinho de carro é silicone industrial. Não. Vale-me sim. Vende naqueles negocinhos, aqueles pretinhos que você passa sabe, pra deixar o pneu brilhante. Tudo. Gente, mas em que momento que isso parece uma boa ideia pra alguém? Porque já foi vendido, né? E tem países mas da não Europa esse, onde né? ele é permitido. É, o DMS. Uhum. Na Itália, se eu não me engano, é um país onde o silicone ele é permitido. E vou abrir mais uma polêmica. A textura dele para fazer lábio é sensacional. A gente já ouviu isso de outros médicos. É sensacional. Você não vai ter um lábio tão bom com ácido hialurônico nenhum, com produto nenhum, como você tem com o DMS. Não, mas aí ser o pretinho de carro é difícil. Não, pretinho de carro não, DMS. Entendi. É que eles têm uma constituição muito parecida. E é vendido o silicone para outros fins, né? Então. Não, o silicone é um dos, assim como o PMMA também, é uma das coisas mais versáteis que existem, né? Exato. Que o PMMA, ele é uma partícula, etc. Mas ele tem várias finalidades. Ele vira osso, ele vira não sei das quantas. Ele vira plástico. E não tem problema nenhum virar. A policaprolactona também é um dos materiais que a gente usa como plástico. Mas todo mundo fala, você tá aplicando plástico? Sim, tô. Então eu tô. Eu fui acompanhar uma pessoa numa cirurgia de catarata recente, aí eu falei assim, e de que é essa lente, né? Tinha várias lentes lá. Aí ele falou, é de PMMA, mas não é o que aplica no bumbum. Eu falei assim, você falando isso pra mim, né? Eu fiquei quieta, eu falei, bom, então vamos lá, né? É o que aplica, é que a estrutura da partícula é diferente, mas é o mesmo produto. Mas fazer essa ressalva assim na hora, eu já falei assim, vai. É pra não polemizar, né? Porque acho que, não, mas mesmo pra levar antibiótico em osteomielites, o melhor produto que tem, o que vai ficar lá é o PMMA. Então, assim, tem muita versatilidade no uso e muito uso médico que não tem essa polêmica toda que você tem para estética. Eu acho que a única polêmica que deveria existir é realmente uma regulamentação com relação aos profissionais utilizarem esse tipo de produto, porque é um produto que você tem que ter a mão boa. Sim. É um produto que não permite que você erre. Entendeu? Tipo uma prova de carteira de motorista. Exatamente. Então, tenha uma habilidade, a princípio, nos produtos absorvíveis e depois passe para ele. Entendeu? Isso é não sai de interessante cara até para as nisso. fábricas, né? Que as fábricas, se elas apoiam, por exemplo, uma iniciativa dessas, digamos, não precisa nem ser uma iniciativa dessas, mas elas venderem para os médicos que já
têm alguma experiência, que já conhecem, ou darem ferramentas para quem quer aprender mesmo, fazer um circuito de cursos, ou fazer, às vezes, até tem pós-graduações também que dá para fazer? É que o problema é vincular, né? A gente tem É. o CFM que bloqueia a gente em vários aspectos e tem o mercado. Eu entendo a indústria como mercado porque quer Uhum. vender, mas me entendo e entendo meus pacientes querendo sucesso e Claro. qualidade. Então, é muito. E o Brasil é muito grande, né? Para a gente conseguir ter um controle É preciso. demais. Porque a gente vê que, às vezes, profissionais que não deveriam utilizar, às vezes conseguem comprar, entendeu? Ou arranjam de outras formas. Então, como ter esse controle num país tão grande? É complicado. Mas tem uma outra complicação também que eu vejo no mundo médico, porque vocês não podem anunciar quase nada. Sim. E aí tem um público enorme de outros profissionais que podem anunciar. Então, muitas vezes, fica uma falha na informação ali. Sim. Porque, assim, o produto permanente, ele é específico do médico. Mas, às vezes, a gente não consegue entregar isso para as pessoas, né? Hoje eu acho que tá muito bagunçado, todo mundo é doutor, Uhum. né? Todo mundo é doutor e os próprios pacientes, que são leigos na história, não sabem diferenciar. Eu já tive paciente perguntando qual a diferença do médico para o biomédico, qual que é... E eu entendo que eles tenham essa dificuldade, porque hoje até eu tenho uma dificuldade de dizer, eu posso fazer isso, ele pode fazer aquilo. Eu não sei, porque a gente virou uma briga. Na verdade, essa briga não é nossa, é briga dos conselhos. Só que os conselhos, eles querem mercado também, né? E, infelizmente, tudo gira. Nesse país, tudo gira em torno do dinheiro. Então, se o conselho está ganhando mais sócios, mais filiados, porque tem um público maior, eles estão nem aí. Mas quando Entendeu? você não apresenta a informação de uma forma clara, inclusive das consequências boas e ruins, a pessoa não se informa da decisão dela e aí cai em cilada, né? Sim, mas você é uma pessoa que vai buscar o conhecimento, que vai entender quem é um profissional, que vai ver a referência desse profissional. A maioria hoje em dia também busca o quê? Preço, Ah, isso é verdade. não é? Preço ou o Instagram, ele é bombardeado de antes e depois imediatos. Sim. Né? Antes e depois. Ninguém passa depois de 90 dias, tudo, depois de 6 meses. Mostra o bumbum depois. Entendeu? Que aí é um bumbum que ficou, que tá ali. Na hora, você tem um edema. Todo bumbum fica lindo com edema. Fica brilhante. Mostra depois. Entendeu? E o paciente não procura isso. Então ele olha e fala assim: nossa, já vi várias. Olha essa pessoa, não sei nem qual é a profissão dela. Ela, sei lá, põe cílios. Olha que ela fez um bumbum maravilhoso. Aí você olha, meu, resultado imediato. Um bumbum com plasma imediato, ele é super bonito. No dia seguinte já não tem bumbum. E Fica aí? bonito mesmo, né? Fica lindo, inchado, né? Aquela reação inflamatória pesada, mas depois não tem nada, entendeu? Mas essa coisa da informação é uma coisa que eu vejo com muita complicação. Você falou que você também Sim. faz a nutrologia, né? Sim. E aí a gente vê, todo dia tem uma vitamina da moda. É vitamina D, é vitamina isso, vitamina aquilo, e isso é perigoso, né? Porque eu pego com a minha mãozinha, coloco na minha boca e Eu acho que a gente esquece que a gente trata paciente. É a mesma coisa que tratar exame. Eu não trato exame, eu trato o sintoma do paciente, né? Até porque o que é normal pra mim talvez não seja pra você. Tipo, a taxa hormonal mesmo. A minha taxa hormonal de testosterona é maior do que a de muita mulher. Por quê? Porque eu tô acostumada com isso, porque eu tenho um biotipo pra isso, porque eu tenho um peso muscular maior. É tudo diferente, entendeu? E para vitamina, a gente só usa vitamina quando a gente precisa. O excesso de vitamina faz mais mal, às vezes, que a deficiência dela, né? Então, a gente esquece de falar, tomar vitamina D é o elixir da imunidade. Gente, a vitamina D é um tipo de hormônio. Se você sobrecarrega com esse tipo de hormônio, você passa a ter suas funções endógenas suprimidas, não funcionando. Por quê? Porque você está enfiando ali um negócio que era para você produzir. E que tem outras repercussões em outros tipos de metabolismo, como, por exemplo, o do cálcio, e que pode te gerar problemas renais sérios. Então, essa suplementação com muita vista grossa que está sendo feita, a própria soroterapia, que foi um tema discutido há pouco tempo, eu acho que é que a maneira como se impõe ao médico, é proibido fazer isso. Não é assim também. Existem pacientes que necessitam daquele tipo de tratamento, que vão ser muito beneficiados com aquilo. Mas tem que ser o paciente específico. Implante hormonal é ótimo, que o paciente não vai esquecer de tomar, mas é específico para o paciente que precisa daquele implante hormonal, né? E hoje, por conta dos efeitos colaterais de benefício estético, se vende mais para estética do que realmente para a parte patológica que era necessária. E às vezes a pessoa adoece, né? Adoece.
E aí uma pergunta agora é quase uma consulta pessoal. Que é essa história de colágeno oral que tá todo mundo tomando, viu? Ai, Porque esse negócio é caro, né? Porque você falou que o povo procura preço, mas paga qualquer preço em umas medicações bem. cara, por exemplo, procurar aquela atriz que fez o bumbum com aquele tipo de produto e procura pelo nome do produto, entendeu? Uhum. É o marketing. Hoje, na verdade, quem faz medicina é o marketing. Hoje, quem faz qualquer coisa, qualquer suplemento, qualquer vitamina, é um marketing em cima dela. E eu acho isso do colágeno oral, eu acho uma porcaria, desculpa. Eu acho que não serve pra nada. Não tem absorção nenhuma, você só força o seu rim a funcionar mais. Não vai ter a funcionalidade nem pra parte de articulação, que é um tipo de colágeno que você consegue até manipular. A absorção é tão ínfima que, cara, não é isso que vai combater o seu envelhecimento. É complicado, né? Bem complicado. Mas aí você vai contra tudo que as pessoas estão acreditando, né? É tudo que a indústria não é muito minha fã, né? É. Não, mas as pessoas também, né? Porque a gente procura soluções que sejam mais Práticas, fáceis. né? Não, imediatas, né? A gente quer uma Sim. solução. Ninguém quer esperar 6 meses para ver uma diferença. Igual você falou dos antes e depois, eu quero ver o imediato. Exatamente. A gente é imediatista, só que a gente não pensa a longo prazo o quanto de repercussão isso pode ter. Vide creatina. Creatina não é pra todo mundo. Creatina não é também o suplemento da vida. Ai, meu Deus, agora a entendeu? polêmica. Ai, creatina também não? Não, gente, é quando você tem a necessidade de um aporte maior para intramuscular, ela vai facilitar isso. Não é pra todo mundo. Se você vira o pote tá escrito o quê? Suplemento para atleta. Você é atleta? Não. Então come direito. Não, mas aí é mais difícil. Entendeu? Não, mas É mais fácil difícil. tomar o pozinho. Mas o pozinho, se você toma a mais, vai te ter repercussão mais pra frente. Não, mas é bem mais fácil. Você É. mistura na água ali, ó. Não tem que cozinhar, não tem que fazer nada. E pede um marmitex pronto. Não é o Viu? cozinhar. Viu? A polêmica agora. Eu né? brigo isso bastante com meus pacientes. Eu falo assim, tá escrito pra atleta. Se você não é atleta, não tem que tomar nada. Isso é fato. Entendeu? Isso aí você não tá. Vamos voltar um pouquinho no assunto dos produtos, né? Quem tem silicone industrial, por exemplo, hidrogel, que seja, Ixi, ela- pode fazer outros procedimentos na região? Poder, pode, tá? Vou te dizer que não é totalmente contraindicado. Mas a polêmica vem, se der algum tipo de complicação, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? De quem vai ser a culpa? De quem mexeu, tá? Então, esse negócio é um mito, porque acabam estigmatizando o paciente que tem esse tipo de produto como se ele tivesse realmente uma bomba relógio, como se ele fosse morrer na semana seguinte. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que eu falei já em alguns congressos, tanto da parte de imagem quanto da de estética, para pararem de estigmatizar. Quem tem silicone líquido é uma vítima de um produto que talvez na época era permitido, uma vítima talvez da necessidade estética absurdamente rápida, mas ele não necessariamente vai ter uma complicação. A gente tem que acompanhar e prevenir essas complicações, tá? Elas são, óbvio, em grande porcentagem, mas a gente pode ir adequando. Teve uma paciente que procurou a clínica que ela tinha silicone no lábio, e o lábio estava muito torto. A gente fez guiado, um preenchimento com ácido hialurônico, recuperamos o lábio dela e tá tudo bem. Então, isso não é verdadeiro. O hidrogel, você vai evitar a área que tem, ou você vai retirar aquele hidrogel antes, porque ele, na verdade, o ácido hialurônico que dura muito é um tipo de hidrogel. O ácido hialurônico é um hidrogel, né? É que é diferente da poliacrilamida. Agora, esses novos que estão durando pra caramba, tem o mesmo comportamento. E é uma coleção ali que vira um meio de cultura. Então, se você levar uma cânula ali e fizer um pertuito, você pode contaminar aquele lugar e gerar uma repercussão maior. Ele sozinho, ele vai ficar ali. Ele não vai te dar nenhum problema maior. E isso é interessante você ter comentado, que as pacientes, às vezes, as pessoas mesmo, né? O ambiente que elas estão, às vezes, colocam uma pressão ou falam que que tá tudo certo, né? E que você pode fazer esse procedimento, que minha cunhada já fez, não sei quem já fez, né? Como é que as pacientes elas conseguem evitar cair em armadilhas disso? Você acha que tem como ou é só pesquisar mesmo, né? Tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Infelizmente, hoje o mercado também tá bom. Além do bombardeio pelo que é o padrão estético, né? Imposto, a gente também tem o bombardeio de vendedores.
né? Ninguém hoje. Eu falo assim, eu não sou vendedora. Eu sou muito realista com meu paciente. Você vai ter que emagrecer primeiro, a gente vai tratar isso daqui primeiro, a gente vai fazer aquilo primeiro, depois a gente vai pensar no benefício estético, tá? Vamos cuidar das outras coisas. E não é a maioria das vezes. Aí ela sai daqui porque ela quer o benefício estético, vai na porta do lado e consegue fazer. Aí depois volta pra mim porque deu errado, entendeu? Às vezes dá até certo, que sorte a dela, papai do céu abençoou, mas nem sempre assim. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso. Eu acho que falta bom senso em toda a parte do profissional da saúde. É parar de ser vendedor, é pensar no paciente. Mas é onde que a pessoa vai buscar essa informação, porque essa é uma questão. Se vocês não podem divulgar, se os médicos não podem divulgar com afinco o que está acontecendo, onde que a pessoa acha essa informação? A Isso é gente uma não questão pode difícil. divulgar tanto o paciente, né, o produto da nossa venda, mas a gente pode divulgar a informação. E eu acho que o que falha é a maneira como a gente divulga. O médico, ele tem uma certa, eu sou médica, uma certa arrogância e prepotência na sua fala. E isso impede a relação médico-paciente de ter uma abordagem mais harmoniosa, em equilíbrio com ele. Se você fala de igual para igual e expõe todos os aspectos, e é isso que tem que ser o informativo, o paciente vai entender, o paciente vai criar confiança em você, o paciente vai te procurar, entendeu? Então é a maneira como você aborda. Se você coloca um monte de palavra científica, a pessoa pergunta uma coisa para você, você só repete aquilo que você falou, cara, você não tá ajudando o paciente, você tá afastando o paciente que vai procurar alguém do nível de palavra dele, né, para ele conseguir entender o que tá sendo dito. E aí ele muitas vezes procura um profissional de outras áreas. Mas às vezes é difícil diferenciar qual que é. Porque assim, as pessoas contam as mentiras como se fossem verdade. Sim, E são pessoas muito eloquentes. sim, E às vezes é difícil você diferenciar os discursos. É isso concordo que eu penso que é plenamente. muito complicado, que até os conselhos poderiam ajudar. Eu acho que o Brasil é muito grande e a gente virou vendedor. E hoje quem tem o melhor marketing é quem é o bom profissional. Eu Isso é escuto verdade. isso. Nossa, mas não sei quem tem 1 milhão de seguidores, então ele é o cara das coisas. Eu falo, não é bem assim, né? Pode ser que seja também, É, né? pode ser que seja, mas na maioria das vezes quem tem. Vou ser bem séria, vocês são de uma agência de marketing, mas e dá trabalho. E quem Dá. tem muito tempo para marketing é porque tá trabalhando pouco. Ou tem uma agência boa. Ou tem uma agência muito boa, Tem isso exatamente. também. Mas é bastante difícil você ver os grandes nomes, assim, a pessoa que eu passo, o cardiologista que eu passo, ele nem sequer tem Instagram. E o cara é o papa da cardiologia, entendeu? Mas indicações de parentes, de amigos, tudo que era o boca a boca que se vendia antes, né? E esse eu acho que é o maior trunfo, sabe? O bom profissional, ele tem um bom boca a boca de venda. O Instagram é a vitrine dele, mas a venda é no boca a boca. Exatamente. Algumas vezes, mais de uma, inclusive. A gente vê algum caso complicado, a pessoa fala assim, não, então manda pra Rinaldi. Então o boca a boca ainda existe, né? Graças a Deus eu sou muito benquista pelos meus pares. Quando dá problema, não, a Rinaldi resolve. Eu falo assim, gente, mas ela nem sabe qual que é o caso, como é que ela vai resolver, né? Não que eu não tenha as minhas, como eu já falei, né? Eu acho que todo mundo tá aqui para aprender. Mas o que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Nem que seja para diagnosticar adequadamente e devolver para o médico e auxiliá-lo se ele necessitar. Mas também para atuar nessa parte, buscando inúmeros tipos de tratamentos diferentes para isso. E é também a coisa do discurso que você falou, né? Que você vai no mesmo, equipara com a pessoa. Sim. Às vezes a pessoa quer uma segunda opinião, né? Exatamente. Quer uma ajuda ali só para pensar se ela estava pensando certo, se tem alguma ideia nova no mercado. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente tem, né, muito mais certeza do que a gente tá fazendo. Eu acho que, tipo, se a gente parasse com um pouco do ego, né, e abordasse mais um ao outro, cara, o que que eu faço nesse caso? Ai, será que eu pego, mexo aqui? Olha esse diagnóstico, você acha que eu fiz certo? Conversar, é que a gente se vê como concorrente, né? E eu acho que bumbum tem bastante no Brasil, né? Tem. Não precisava ter essa Não, e tá todo dia concorrência. nascendo mais também. Exatamente, é uma coisa, né? Mas ele demora uns 18 anos para Sim, entrar mas na. tem 18 anos nascendo também. É, Tá então. em produção, já tá no forno um monte. Mas se pensar bem, realmente isso é verdade, não tem tanta concorrência assim. Não é concorrência. Eu acho que quem vê o outro profissional, seja até de outra área, como concorrente, é porque ele tá falhando na parte de profissional dele. Entendeu? Ele tá falhando na parte de, tipo, vou me esforçar. Eu sou muito boa no que eu faço. E é Entendeu? mesmo? E assim, e tem outras pessoas que são tão boas quanto eu, e tem outras pessoas que são melhores que eu. E tá tudo bem. E eu quero conversar com todas elas para trocar figurinhas e ser melhor ainda. Entendeu?
E não tem nem 1000 médicos que fazem esses procedimentos com Com produto produto permanente. permanente, né? Ela tá num crescimento progressivo bastante rápido, né? Então, assim, eu não sei, deve estar chegando nessa base aí. Mas para a população brasileira Sim, não é muita muito gente, pouco, né? é muito pouco. E você chegou no comecinho da onda ali, né? Nossa, na época que eu Você tá aqui, entrei, né? tinha acho que 200, menos de 200 médicos fazendo. Nossa, então em 6 anos, quintuplicou. Exatamente, foi uma. Pelo menos, né? A gente tem um nome, né, que foi bastante forte, que é a doutora Patrícia Leite. Quando Uhum. ela se posicionou à frente disso, a gente viu um boom, porque ela tem uma autoridade já muito bem estabelecida na parte da medicina estética. Então, ela foi, assim, a grande difusora de, tipo, dá pra trabalhar com ele. E eu gosto que ela também vai pra parte da segurança. Dá pra trabalhar, mas não é pra todo mundo. Vamos ter a mão boa pra isso. Sim. Entendeu? E engraçado, todos os grandes nomes você tem ali uma relação com eles, né? Adoro todos. Porque assim, você também estava dando curso com ela também, Ah, tá? ela é sensacional. Ela é uma Mas pessoa que legal que vocês estavam juntos, né? foi não, foi em Harvard, em Boston, que a gente deu junto. Desculpa, né? Não foi porque foi quando eu dei curso em Desculpa, foi em Harvard. Mas, ó, não é pra virar meme, tá? Mas foi em Harvard e eu trabalhei já algumas vezes com ela em cursos do própria plataforma dela, da Meta. Uhum. E é uma querida, é uma amiga pessoal. Eu amo de paixão a irmã dela, a Fabiola, que dá curso comigo de complicação, porque a gente esquece que a gente usa anestésico, a gente esquece que o paciente tem coração e pode parar, a gente esquece que ele pode ter uma reação alérgica a qualquer produto que a gente está usando ali, ao conservante do nosso produto. E a gente esquece que a gente precisa saber como tratar esse paciente, porque a gente fez o BLS lá, o Basic Life Support, na faculdade. Mas e aí? Eu tenho que entubar o paciente. E aí? Ele tá tendo uma reação. O que eu vou fazer? Tem que ter Entendeu? sangue frio, né? Falando nisso, eu imagino que vocês devem ter tido um monte de casos incomuns, né? Pelo menos. Mas qual que é a história mais estranha, assim, que você já ouviu de alguém pensando em fazer harmonização, alguma coisa assim, os métodos questionáveis? De aluno ou de paciente? Acho de paciente, né? Pode ser de paciente. O paciente, assim, ele, na maioria das vezes, eu não sei o quanto ele não sabe daquilo que ele estava se submetendo, né? E aí a gente vê na carinha, né? Tipo, não, era PMMA, eu tenho certeza. Aí eu tava ali no Rio de Janeiro, no meio do morro, e a mulher que tava sem luva, fazendo na cadeira sei lá, na cadeira da cabeleireira, falou que era médica e que aplicava PMMA. Então eu tenho certeza que é isso. E aí você olha uma menina de 20 anos com aquele bumbum de uma obesa de mais de 50, todo cheio de deformidades, com aquelas manchas mais escurecidas, que são bastante sugestivas de silicone. E aí quando você fala, a pessoa arregala o olho, começa a chorar, e você vê que tem uma dramatização absurda em cima disso, né? E na verdade não são nem incomuns, são bastante comuns. Acho que patologia incomum, eu, graças a Deus, não tive, são coisas muito. Porque o produto também é seguro, então eu nunca tive nada muito anormal, né? São nódulos, às vezes um pouco mais salientes, um pouco mais visíveis, e tudo bem, não estão trazendo repercussão sistêmica nenhuma, mas que acabam trazendo um certo prejuízo estético só. Mas tem uma tendência de que a gente só quer a pele toda lisinha, né? A gente não pode ter poros, a gente não pode ter nada no corpo, né? A gente quer ser filtro Paris do Instagram. Pois é. Tem isso? Tem possibilidade? Na verdade, assim, para as áreas corporais, a gente consegue melhor que para rosto. Porque rosto a gente tem uma porosidade maior e a gente não usa com uma concentração maior adequada. Para corpo a gente consegue, porque a pele é mais grossa no corpo, né? A gente consegue dar um viço melhor do que para rosto. Então a gente consegue sim com bioestimuladores. A gente tem que lembrar que o colágeno é um trauma, né? O trauma provoca colágeno. Então, às vezes, você nem precisa exagerar nos produtos que você está utilizando. Se você souber traumatizar adequadamente o seu subcutâneo e o seu justadérmico,
Você Quer dizer que provoca a isso. pele do mindinho é a mais bonita que a gente tem, então. Se você bate demais, ela vai ver que ela tá super novinha. Brilhando. É isso mesmo. Tá explicado. É uma pergunta bem pessoal, tá? Claro. Responde se quiser. Você já teve alguma celulite na sua vida? Você já viu isso na sua Não, vida? já, oxe, várias vezes. É mesmo? E o que faz, assim? Como é que trata isso? Na verdade, eu já procurei, eu fui com uma amiga minha, a doutora Thaís Caetano, que também faz bioplastia, que eu confio bastante, e ela foi lá e fez a subcisão pra mim e tratou. Mas eu tenho nódulo também. Tenho de nódulo de bioestimulador, de PMMA, porque as técnicas vão se modificando, né? Antigamente ele era mais preconizado para subcutâneo e hoje é mais intramuscular. E tudo bem, e o meu nódulo tá aqui, eu só sou em braille e tudo bem. É gostosa em braille que tá escrito ali, né? Exatamente. Já falo que sou crocante, tá bom. Essa é boa. Agora, Opa. essa aqui acho que é interessante você fazer. Não, isso aqui é maldade, ó. É porque assim, ele queria saber. O meu amigo pediu pra eu te perguntar. É. Se tivesse uma celebridade, assim, se você quisesse fazer uma harmonização, entrou no seu consultório, quero fazer você, quem que seria? E o que você faria? Cara, eu paquero. Meu personal era o mesmo? Januário, que é personal de várias celebridades. E o Janu, ele tem como uma das clientes dele a Cíntia Marques, mulher do Adib, dono da CIMED. Cara, eu daria o produto pra ela, eu sou louca pra fazer a bunda dela, porque eu quero fazer de um jeito que eu sei que vai ficar essencial e espetacular. E o dela é... Cíntia Marques, vem Cíntia, cá. vem, eu faço seu bumbum de graça até. Eu sei que você pode pagar, mas eu quero te dar. E ela já tá sabendo dessa proposta ou tá sabendo agora? Ela já sabe que eu existo e a gente pode conversar quando ela quiser. Tô disponível pra estar lá no dia, tá? Com certeza. Aqui, ó. A medicina, ela tá evoluindo muito. E assim, tem agora pelo menos 5, 6 produtos e pelo menos entre 100 e 200 técnicas diferentes. E tá todo mundo inventando a roda. E a gente já fez alguns cursos com o Naco, e assim, é muito diferente, né? O que ele fazia ali no começo e o que está sendo feito agora. Sim. E aí, onde que você se situa nessa linha, assim, de tradicional até agora muito moderno e cheio de coisa, assim? Eu sou mais conservadora, tá? Eu acho que a gente... Quando você tem uma técnica que é tão boa, você publica. Uhum. Então, assim, eu restringo. Eu acho que não tem tanta técnica assim. Tem poucas técnicas. Tem muita gente dando nome àquilo que eles inventaram, mas sem publicar, sem respaldar cientificamente. E que talvez não tenha tanta eficácia a longo prazo. Então, assim, técnicas existem poucas reais, né? A técnica do Naco é uma técnica que tem um baita resultado. E com pouquíssima coisa, né? Exatamente, com pouco conteúdo, de uma maneira cautelosa, de uma maneira que não vai trazer prejuízo sistêmico. Então, assim, é a técnica mais sensacional e é uma técnica relativamente simples até para você ensinar. Então, quando eu vou dar o meu curso básico e eu não tenho um paciente, um aluno que tenha uma mão ainda tão experiente, a melhor técnica para ser ensinada é a do Naco. Porque é uma técnica segura, com mínimas complicações, quando tem complicações, né? E que com o uso do ultrassom eu consigo minimizar pra caramba isso, porque é profundidade, né? E que dá um resultado sensacional. E aí, as outras técnicas vieram, né, posteriores, da parte dessa certa... como é que chama? Como se a gente estivesse espalhando esse espalhamento maior do produto. Ele é legal também para você, né, esculpir melhor, você colocar o paciente de pé, bumbum deitado, todo bumbum é bonito. Você fazer com o paciente de pé, você consegue desenhar, é bonito. É, né? Mais ou menos, não é bem assim, não. Bumbum deitado fica espalhadinho, Né? fica bonitinho. Agora põe de pé, aí o negócio, né, tem uma briga maior. E então, tem outras técnicas, outras minúcias que a gente pode complementar, mas se for ver todas elas, as que eu conheço, elas têm um fundo do Naco, né? O que ele começou se perpetua, entendeu? O que eu faço? Faço uma lambança de todas elas. Eu acho que tem coisas boas em cada um dos que publicaram as técnicas. E aí eu tiro o que eu acho que é bom para mim e que vai ser bom para minha paciente. E faço essa mistureba. Mas, assim, você
você estava junto, eu não sei se foi você que criou, mas você estava junto da criação do BioSculpt. Você caminhou junto ali, né? Eu não criei, foi uma técnica da doutora Fernanda Bortoloso, mas na época a gente estava próximas, sim, bastante próximas. E é uma técnica que também ela é um turning point ali, né? Ela tem uma chavinha de virada Que na verdade ela não né? tem a finalidade do NACO. Do NACO é volumização. Ah, não, mas falo de técnicas, que é uma técnica completamente diferente, né? Mas é uma técnica de bioestímulo, com um produto permanente. Entendeu? Que foi publicado. Mas se você vê toda a técnica de bioestímulo, é semelhante ao BioSculpt. Mesmo com outros produtos? Mesmo com outros produtos. Mas o resultado dele é diferente, né? Porque o produto é melhor. Ah, eu acho que tem técnica, não tem não? Tem trauma. Entendi. Vocês são melhores pra traumatizar do subcutâneo. O subcutâneo e o justadérmico. Quanto melhor você faz esse espalhamento e esse trauma, melhor vai ser o seu resultado. Fica lindo, parece uma seda ali, né? Exatamente. Porque o produto é bom, porque o produto provoca um bioestímulo de colágeno verdadeiro. Então a pele vira de bebê, né? Dá vontade de tomar o PMMA depois pra ver se vai fazer isso no corpo inteiro. Eu queria. Entendeu? Eu queria, já tentei também. Não, mas é meio salgado. Eu experimentei. É mesmo? Eu só normal. Mas com o talquinho. Só o talquinho? Só o talquinho. É mesmo? Não era sal, não? Será? Deve ter algum no conservante, né? Algum conservante mais. Mas não recomendo, não é pra comer PMMA. Não, eu também não sei nem onde compra, né? Doutora, você quer falar mais alguma coisa, mandar algum recado? Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Queria agradecer sempre, né, pelas oportunidades que vocês me abrem sempre. Dizer que é um prazer poder ajudar e trabalhar com ultrassom e trazer sempre essa segurança e benefício estético para todos os meus pacientes. Meu Instagram é @doutora Mari Rinaldi. Eu trabalho só aqui em São Paulo, tá? Eu ministro cursos hoje somente como mentoria, tá? Eu preciso pegar na mão do aluno, um aluno só por vez, porque eu acho que a gente precisa entregar segurança mesmo para o nosso paciente. E eu acho que o recado maior que eu preciso deixar para todo mundo que trabalha com estética é que a gente tem que parar de ser vendedor, a gente tem que lembrar que a gente é médico e que a gente tem capacidade de pensar. Então, a gente tem que parar de acreditar em tudo que vomitam, né, da indústria pra gente e passar a pesquisar e entender que produtos particulados, eles são todos iguais, com todos o mesmo mecanismo de ação. E a diferenciação entre eles se dá na velocidade de absorção ou não dessa partícula e formação de um colágeno verdadeiro ou não. Outra coisa, eles têm as mesmas contraindicações também, né? Porque são iguais, né? Mesmo mecanismo de ação, mesmo formato de partícula. É tudo igual. Assim como todos, se usado num volume grande, podem levar a reações granulomatosas e a problemas renais. Tá? Então, não é exclusivo do PMMA. E assim, agora você falou reação granulomatosa, eu ouço essa palavra o tempo todo. O que é isso? Uma reação de corpo estranho em uma pessoa que já tem uma predisposição a ter esse tipo de reação. Porque toda vez que eu penso nisso, eu penso que é o nódulozinho, não é? Mas não é um nódulo, é uma região onde você colocou o produto. Todos os locais onde tem esse produto vão ser mais inflamáveis e vão ser reativos. E essa reação imunológica nossa, que leva à produção de intermediadores inflamatórios, né, que vão potencializar os problemas sistêmicos, que podem ser renais, que podem ser pancreáticos, que podem ser hepáticos, que podem ser de múltiplos órgãos. E por isso que quem tem doença autoimune, às vezes tem que dar uma pensadinha melhor antes de fazer. Às vezes não, tem. É contraindicado para qualquer tipo de patologia autoimune, exceto tireoidite de Hashimoto, né? Contar isso aí. Exceto esse tipo, mas doenças granulomatosas, por exemplo, de colágeno, né? Lúpus, por exemplo, são contraindicações absolutas ao uso do preenchedor. Qualquer produto? Você Até qualquer ácido hialurônico na boquinha? Assim? É que quando você falava desse tipo de reação, quando se começou a falar, não se falava de face, você usa muito pouco produto. A quantidade é muito pequena a ponto de trazer isso. E quando você faz um bioestímulo de colágeno com hidroxiapatita no rosto, que a quantidade é muito ínfima, a pessoa até pode ter uma exacerbação dessa doença dela, mas nem veicular, né, nem relacionar que foi de acordo com o procedimento estético que ela fez. Entendeu? Você não vai voltar na sua dermato falando assim, cara, eu tô com um problema no meu rim, pode ter sido o meu bioestimulador. Né? A quantidade é muito pequena. Quando você fala em corpo, você fala em quantidade muito absurda.
E o problema da gente só ter hoje, problema, entre aspas, de só ter hoje o PMMA como preenchedor, é porque o custo é muito elevado, mas eu poderia fazer um bumbum exatamente igual ao de PMMA com uma durabilidade menor com a hidroxiapatita. É mesmo? Sim, só que o custo fica absurdo. É meio caro mesmo. Meio? É bastante caro. Lembrei de uma história agora. Agora conta. Teve uma paciente que ela veio fazer, ela mora em Portugal, ela veio pro Brasil fazer o procedimento, fazer o glúteo com o médico aqui. E beleza, fez o procedimento, adorou, tal, foi lá com meia compressiva para voltar para casa, tudo, voltou para Portugal. Passou uns 2 anos assim, mais ou menos, ela liga pro consultório desesperada. Desesperada. Falando: nossa, eu tô com muita dor na bunda, não sei das quantas, eu tô com muita dor, eu tenho certeza que é por causa do procedimento, me ajuda. Aí entra, a clínica inteira entra em pânico, né? Tipo, o que tá acontecendo? Porque a gente sabe que o produto é seguro, né? Todo mundo sabe que o produto é seguro, mas acontece A pessoa alguma gritou coisa. fogo, você vai lá e leva a Sim, mangueira. lógico, né? você tem que acudir seu Aí paciente. beleza. Aí vai pergunta o que ela comeu, sei lá, pergunta o que aconteceu, não sei das quantas. No final das contas, vamos ver se vocês descobrem o que aconteceu. Eu lembro desse caso. Ela tinha tido uma relação um pouco mais apimentada ali na noite anterior e tava doendo. Aí ela mandou a foto, tinha uma marquinha de uma mão sim. no local. Sabe que é uma coisa interessante? Porque isso me remete a pacientes. Eu tenho há muito tempo no meu. Então, eu posso falar por experiência própria. Quando eu pego muito afinco para treinar, eu tenho que lembrar que é um produto que tá ali provocando uma reação de corpo estranho, né? Baixa agora, né? Porque já tá encapsulado ali no tecido colágeno. Mas que se eu estimulo a quebra da minha musculatura, que é para hipertrofia, eu posso expor essa partícula e ter um processo inflamatório um pouco mais acentuado no local. Então, se eu treino muito, meu bumbum fica quente, meu bumbum coça. Cara, é colágeno funcionando, eu tô adorando, mas a maioria das pacientes começa a reclamar: ai, eu começo a treinar, meu bumbum fica muito quente. Mas Que assusta, bom! ué. Mas é só você já deixar explicado. Eu já ouvi isso, mas eu não sabia sabia que tinha uma causa-consequência aí, não. Sim, porque o que é a hipertrofia? É a quebra da musculatura, né? Micro-rupturas que vão fazer o tecido se, entre aspas, regenerar e produzir, né, mais tecido muscular e promover esse aumento dessa musculatura. Se eu exponho esse produto, ele vai reagir de novo, vai inflamar e vai deixar quente. Então, isso eu já explico para meus pacientes, mas a maioria das pessoas não explicam. Não tinha nem ideia dessa história. E aí, você vai ver que o bumbum fica mais quente. O bumbum é mais quente com Agora eu PMMA. tô chateada, porque meu bumbum nunca ficou quente na hora de malhar. Precisa malhar mais. Exatamente. Não tá fixando aí, não tá faltando focando no... Tá faltando agachamento, eu acho. Pois é. Precisa focar nesse glúteo máximo. Aí. Tô pensando nisso agora. Bora marcar um treino. Bora marcar. Não treino com você nunca. Me dá mais 1 ano. Foi 1 ano, assim, ó, foi 1 ano, eu fiz uma consulta contigo, comecei a malhar, tem 1 ano que eu tô malhando. Ano que vem a gente malha junto. Combinado, ó. Tá registrado. Abril do ano que vem, tá? Tamo lá. Registrado. E uma última pergunta que eu queria te fazer, que assim, você falou que você dá curso pra pouca gente. Sim. E eu já vi que você dá bastante curso, mas cursos mais restritos, né? Essa escolha sua, ela veio... Porque assim, você usa ultrassom no curso também, né? Pra pessoa conseguir pegar com as 2 mãos, é isso? Porque é difícil, não é? É que eu sou chata, na verdade. Eu acho que eu tô trabalhando com produto permanente. Então, não é só por conta do ultrassom para ensinar o manuseio do aparelho, não. É porque eu quero ter certeza de que ele vai sair dali e vai levar a técnica que ele aprendeu com o meu nome, né? Não uma técnica minha, mas a técnica que ele aprendeu comigo para os pacientes dele. Tá? Porque depois, se der qualquer complicação lá, depois ele fala assim, mas eu aprendi com a Mari. Ele vai te ligar, né? Ele vai me ligar, mas nem muitas vezes esse paciente aí vai... E aquilo que eu já te falei, né? Pra falar mal, falam pra 7. Pra falar bem, falam pra 3. Eu acho que até a relação de confiança, né? Sim. Que você acabou de falar agora há pouco também sobre essa parte com o paciente. Mas acho que com o médico também, se você é mais clara com ele, se você faz isso no curso, por exemplo, ele vai se sentir mais confortável também de conversar contigo antes. Exatamente. Se ele tiver alguma dúvida. Eu tenho total abertura, viram todos meus amigos, até paciente virou meu amigo, né? Então, graças a Deus. E eu gosto de ter essa liberdade. Eu não sou daquelas que eu preciso encher turma, não é minha fonte de renda o curso.
tá? Eu adoro ensinar aquilo que eu sei, mas eu não sou professora. Eu não tenho mestrado, Eu já vi aula sua, entendeu? você é bem professora. Eu acho que eu tenho uma didática boa, mas eu não me considero professora. Tanto que a primeira coisa que eu falo quando eu vou dar aula é que é um bate-papo, não é uma aula. Gente, mas aí eu vou ter que discordar de você pela primeira vez. Você dá uma aula excelente. Obrigada, Eu já eu vi sua aula agradeço. mais de uma vez. Eu agradeço. Eu gosto de falar daquilo, é porque eu acho que eu sou motivada, sabe? Eu gosto, eu amo o que eu faço, então eu falo com muita vontade. Mas eu não me considero. Eu considero o professor o Dr. Giacomo. Ele é Ai, ele é sensacional. maravilhoso. Ele é um professor, né? Ah, O resto. Eu acho que hoje muita gente também, assim como se considera doutor, se considera professor. E mas é tá que, perdendo, né? é que você tem uma coisa que é a mesma coisa das intercorrências. Você tem método. Sim, Então você começa, aí você nivela todo mundo e aí vai crescendo. sim. Eu entendi sua aula. Ah, Eu não obrigada. sei nada de nada. Não sei o que tem dentro aqui. Não tem nada. Que bom, essa é a finalidade. É para todos os níveis, Uhum. entendeu? Não é só para o radiologista entender ali, porque a maioria das vezes você vai ver uma aula de ultrassom para falar, ah, não, ali tá, nem mostra, ali tá isso, ali tá isso, e você tá vendo uma TV desligada, porque é tudo um monte de cinza. Exatamente. Não, eu quero que você entenda o que eu tô vendo, para não parecer que eu tô louca falando ali e eu tô inventando, Nem entendeu? ultrassom de bebê, que é cabecinha, tronco e membros, a gente não consegue enxergar. Não, eu já ouvi, não sei se foi na tua aula mesmo, você falando, ou algum outro médico falando que muitos dos médicos não sabem ler o ultrassom também, Não. né? A gente não, na minha época não tinha ultrassom na faculdade, eu fui aprender depois da faculdade, depois até da minha especialização, eu fui aprender quando eu fui fazer uma especialização específica de ultrassom. Porque a gente não tinha acesso, e é um exame muito dinâmico, às vezes alguém me manda assim, cara, nessa foto tá isso? Não sei, é uma foto. Eu preciso entender como foi feita essa foto, porque é um exame dinâmico, né? Eu dependo eu não sei que posição tá o paciente, eu não sei aonde se tá apertando, se não tá apertando. Então, tem várias variáveis que incidem no ultrassom. E é um exame que é mais difícil de ver e a gente precisa adaptar. Quando eu comecei a fazer ultrassom, eu também não enxergava. Aí eu fui adaptando a minha A visão, vista né? a discernir aquelas escalas de cinza. E é ver várias vezes. Você vai, cada vez que você assiste minha aula, você vai ver de uma maneira diferente. A Thaís, a própria Thaís, fala pra mim: cada vez que eu assisto sua aula, eu vejo de um jeito diferente, eu faço de um jeito diferente. Mas isso é uma boa aula. Você tem vontade de ver mais de uma vez. Ai, Uma aula ruim você não quer ver. não, e nem aquelas que são repetitivas, né? Não. Aproveitando também, tem muito médico agora que tá comprando ultrassom, que tá fazendo sedação. Qualquer ultrassom é bom? Por exemplo, aqueles portáteis? Não. Tá? Eles têm uma especificação que precisa atender para você conseguir ver bem. Mas, para te orientar, dependendo qual é a sua finalidade, para dar diagnóstico, não. Tá? Para dar diagnóstico, você precisa de um aparelho muito melhor. Agora, se é para você saber onde está o plano, se está colocando certo no músculo, graças a Deus, esses ultraportáteis super atendem. É os que eu mais indico, porque na maioria das vezes é isso que o profissional busca, é saber que está colocando no lugar certo, é saber identificar que tem uma coleção ali, e isso a gente consegue. Mas se fosse para diagnóstico, aí eu falaria assim, ó, alto lá, vamos partir para outro tipo de procedimento. Mas aquele outro grandão tipo de também, ele aparelho. é meio difícil de carregar e até de manusear, né? O do iPad parece ser mais fácil também. Na verdade, o transdutor é igual. O que encosta no paciente é igual. Uhum. O que vai mudar é o pós-processamento. E quanto melhor o aparelho, maior o pós-processamento. Então, os aparelhos fixos... Tem aparelho fixo hoje que vai além de 100 MHz. Ele consegue delimitar as camadas do fio de cabelo. Nossa, eu quero ver esse. Não tem no Brasil. Ou tem um de 70 MHz, só tem dentro do sírio-libanês. Ele faz uma imagem que parece de dermatoscópio na distribuição das camadas da pele. Então, assim, só que é um baita aparelho, custa mais de 1 milhão. Eu queria ter também, mas a Canon não me dá. Canon, eu quero um aparelho. Entendeu? Mas eles não me dão e eu não tenho condições de infelizmente, ainda de ter um aparelho desse. Agora Quem vai ter. sabe, eu vou ter. Doutora, por que tem tanto médico que faz bioplastia, que faz harmonização, que é contra o ultrassom? Tipo, tem gente que é literalmente contra. Tem Eu isso. odeio ultrassom em Não é pra procedimento usar. estético, é proibido. Aí, olha, desculpa, eu acho que vou ser bem sincera, é falta de neurônio, cara, porque você pode até, eu acho que quem é mais antigo tem uma habilidade manual que não se aprende e não se ensina.
É coisa de anos, né, de trabalho. Agora, para você, quem ensina falar que não gosta de ultrassom, aí já me liga um farol vermelho. Porque se você está ensinando, ensina para aquele ter mais segurança, tá? Eu não uso ultrassom no intraprocedimento o tempo todo, porque eu preciso de uma mobilidade com a minha mão. Mas ele tá ligado, e se eu tiver qualquer dúvida, eu vou buscar, entendeu? Mas esses grandes nomes mais antigos que têm essa visão, eu nunca vi nenhum deles falar mal. Muito pelo contrário. Para ensinar é muito mais fácil. E assim, quem tem muita experiência Não vai se opor. Você tá fazendo direito, pra que você vai se opor? Você só vai estar mostrando o resultado de sucesso com aquilo que você fez. E depois do procedimento, alguns médicos eu já ouvi falar isso, que tem que fazer acompanhamento de 2 meses, 6 meses com ultrassom. Não. Eu acho que sim, você pode fazer uma vez por ano, mas não que vá modificar alguma coisa. Se você colocou direito, fazendo no pós e vendo que tá certo, você não vai ter que ficar fazendo sempre, não. É isso que dá a impressão, porque se você tem que refazer ultrassom, é porque talvez alguma coisa vai mudar. Exatamente. Quando se usava muito em subcutânea, é legal ir acompanhando a formação de nodulações e endurações e tratar o quanto antes elas formarem. Agora, se você fez direito, já viu no ultrassom que tá certo, não necessariamente precisa fazer, não. O que precisa são os exames laboratoriais. Tem E que aí? fazer acompanhamento? Eu faço, e a gente, no trabalho que a gente escreveu de hipercalcemia, junto com o Dr. Carlos Koga, que é referência na parte de nefrologia para a parte de insuficiência renal, né? Que é uma complicação que hoje a gente tem visto cada vez mais devido ao abuso de volume e pacientes inadequados para fazer o procedimento. Aí é interessante fazer depois de 2 meses, depois de 6 meses, acompanhamentos anuais. Eu chego a... É fácil, eu mando de longe. Faz aí para mim, me manda só o resultado. Cara, acolhe seu paciente, né? O paciente não vem só pro bumbum, depois ele volta pra coxa, ele volta para bioestímulo. Mas esse estudo ele não teve uma correlação final específica, né? Do preenchedor com a Não. hipercalcemia, né? Porque tem muita gente falando, teve esse estudo. Não teve, né? A gente sabe que produto particulado, e o único estudo que tem é de 1941, com a parafina, Nossa. tá? Em que a gente sabe que produto particulado gera reação de corpo estranho. Uhum. Quanto mais partícula, mais reação de corpo estranho. E é desejado. Que é esperado, porque é o que forma o colágeno. Né? A defesa do nosso organismo é formar uma bolsa para encapsular tudo aquilo, que é o que vai dar o volume. Só que se você coloca isso numa quantidade exacerbada, seu organismo começa a ficar, tipo... Em pânico. Em pânico. E aí ele começa a repercutir em outros órgãos. Tudo que é exagerado vai ter uma repercussão. A vitamina D é um dos fatores que a gente também tem descrito em literatura que o excesso dela gera hipercalcemia. Isso está escrito no exame de laboratório. Que acima de 100, cuidado com hipercalcemia. Entendeu? Entra também de volta no diagnóstico. Né, mas é porque a vitamina D você compra em qualquer lugar. O médico tem que perguntar eu o acho que você está tomando, isso. né? Porque tem tanta variedade de vitamina D também. Tem vitamina D no refrigerante, às vezes, alguma coisa assim. Tem bebidas que tem que vitamina são D. suplementadas. E dependendo do paciente, você não pode utilizar esse tipo de medicamento. Mas isso aí é complicado, porque a vitamina D, de uns anos pra cá, ela virou a salvadora, né? Tem protocolos que foram mal lidos, porque o protocolo ele é específico para determinadas patologias. Mas o pessoal lê só o título, não lê o restante do trabalho e indica para todo mundo como se fosse... E ele envolve também uma dieta, né? Envolve uma dieta. É um protocolo o protocolo Coimbra, ele é bem legal, mas ele tem todo um script de vida, né? Exatamente. Um script de vida e um público-alvo, que é o mais importante, não é para todo mundo. Mas é porque você pega o melhor daqui, né? Você faz uma dieta cetogênica, coloca a vitamina D e vai seguindo, né? Exatamente. E aí você lê só o título do negócio. Vou dar vitamina D. Tá ali, ó, tem um protocolo falando. Vou dar pra todo mundo. Me conta assim, pra quem não leu o artigo e não quer ler. Qual foi a conclusão que vocês chegaram? Porque esse artigo aí eu achei interessante a conclusão dele. Então, na verdade... Na época que ele saiu, né? Que tava todo um burburinho. Ele baixou toda a poeira, né? Então, que você tem um nível... ali nos limites superiores, ele realmente te beneficia, entendeu? Ele vai te promover um bem-estar, ele vai te promover um benefício metabológico positivo. Mas é o que eu falo, na minha conclusão, na minha experiência e lendo outros trabalhos, cara, menos é mais. Se você não tem, a gente não trata número, a gente trata paciente. Se o paciente não tem sintoma que indiquem que seja uma deficiência de vitamina D,
por que que eu vou enfiar a vitamina D nele? Mas eu digo o seu artigo da hipercalcemia, Ah, no meu artigo de que foi um hipercalcemia. artigo muito Ah, legal tá. e que ele baixou a poeira de muita gente. Sim, sim, sim. A gente não conseguiu concluir, por quê? Porque a gente não tinha um acompanhamento do paciente sem PMMA e do paciente em diferentes níveis e fazendo esse acompanhamento preciso. Foi uma coisa que a gente está trabalhando agora para produzir, né? E as coisas, os trabalhos vão sendo produzidos. O trabalho no Brasil é muito caro, Sim. entendeu? E despende de muito tempo, então é difícil você trabalhar com publicações no Brasil. No nosso trabalho, que a gente chegou à conclusão de que excesso de volume por conta de número de partículas pode ser um fator desencadeante de alta reação granulomatosa, mas a maioria das pacientes lá tinham ou alguma comorbidade, ou uma suplementação excessiva, ou excesso de hormônio, né? Outros fatores que também são que influenciam no metabolismo do cálcio. Então a gente tirou um pouco daquilo ali, é isso o causador. Até porque quando você faz a biópsia do rim que tá com insuficiência renal, você não acha o PMMA lá. Então ele é a causa ou ele só contribuiu para o efeito? É isso que é o problema, que o povo coloca ele como causa. Mas ele não tá no rim, não é ele que tá causando. O que tá causando é o cálcio. E o cálcio tem outras milhares de coisas que podem estar envolvidas. E tem tratamento nesses casos? Tem. Hoje, eu trabalho muito em conjunto com o Koga e a gente consegue acompanhar ambulatoriamente. A gente não precisa nem internar muitos pacientes. Porque a maioria das vezes, quando o paciente procura direto o hospital, ele fica internado. E aí já começa aquele drama todo. Tive uma paciente minha que é até legal contar essa história. Ela fez comigo, eu não fiz nem 300 ml nela. Ela é paciente minha e amiga pessoal. Ela me ligou, ela foi passar o ano novo fora, ela treina muito, suplementa e tal. Foi passar o ano novo fora, voltou, foi fazer um exame de rotina, daqueles check-up anual. O cara do laboratório ligou pra ela e falou assim, não, vai pro hospital agora. Você tá com um problema de rim ferrado. Ela foi pro Einstein, foi internada. Aí ela assim, Mari, mas eu não tô sentindo nada, Mari. Eu não tenho nada. O que acontece? Eu fui viajar, eu queria dar uma secada maior, eu fiz uma desidratação, chegando de 5 litros de água no dia a 0, junto com diuréticos, que tem, né, efeito direto no rim, e pra secar bem pra ir viajar. Ninguém perguntou se ela fez isso, ninguém perguntou esse tipo de remédio. Na hora só perguntou assim, você tem PMMA? Foi isso. E não queriam deixar ela sair. Nossa. A gente teve que intervir, o Dr. Carlos Koga hoje ajuda a acompanhar o caso dela, mas não tem nada a ver com o produto, até porque eu sou a chata que não exagera no volume e eu acompanho minhas pacientes, e ela é muito minha amiga, e eu já sabia que os exames dela vinham há 2 anos normais, e que não era aquilo que estava produzindo, tinha toda uma história atrás disso. Mas ela não ia receber tratamento eficaz nenhum. Não, eles olha o estavam... histórico dela, né? Não, e aí o que estavam... E também no próprio hospital, começaram, eu tava dando soro, eu falei, pô, se é pra tomar soro, você vem aqui e eu te dou o soro também. Você não precisa manter uma paciente ígida, totalmente saudável, sem sintoma nenhum, internada, só para satisfazer o seu ego de colocar a culpa num produto, entendeu? É. Porque, infelizmente, a gente tá vivendo essa guerra, né? A gente precisa satisfazer o ego do médico que quer colocar a culpa num produto. É bobeira, né? É bobeira, porque não é a indústria que tá fazendo isso, né? É o médico, ele vai ter o quê de fama nisso? Quanto ele vai ganhar em cima disso? Entendeu? Mas isso tem muito, assim, você vai no médico, o médico, você tem um roteiro na sua vida, você acha que ele não te pergunta e não deixa você falar também. Tem muito isso. É. Até um empurrão E a gente mesmo, sabe do né? nosso corpo, né? Exatamente. Às vezes você sabe que tem alguma coisa errada naquele ponto e o médico não quer ouvir. Eu acho que a gente... Por isso que eu acho que o médico deixou de ser médico. A gente esquece de fazer uma anamnese decente e enxergar o que tá acontecendo no todo. E entrega receitas de bolo, que eu vejo assim, você quer emagrecer? Mete bala, Ozempic com Venvance, com Earlystat, com... Claro, você vai emagrecer, você fez em todas os... Mas e daí? Como você vai manter isso? E como é que você paga um negócio desse E também? o organismo, como é que fica também? Não, é por isso que emagrece, porque você fica sem dinheiro pra comprar comida. É isso mesmo. Você comprou todos os remédios, entendeu? Emagrece que é uma beleza. É tipo o HCG, que você tem que tomar e fazer uma dieta de 600 calorias. Mas é o HCG, confia. É ele que emagrece, É ele que tá né? funcionando. Entendeu? É isso, a gente virou vendedor.
A gente esquece de tratar a pessoa, a gente não escuta a pessoa. Isso é verdade. E Entendeu? entra muito naquela da consulta empurrômetro, né? Que você chega na consulta médica e o cara quer te vender tudo que é coisa, tudo que é tratamento. Não, você precisa disso, precisa daquilo, sem nem ouvir o que o paciente está se Mas queixando. muita gente entra pro consultório já vendido, né? Sim. Tem isso também, né? O que é mais errado ainda, né? E ilegal. Aí já não sei, mas assim, que é desconfortável, né? Você já entra, já vem com 50 pedidos de ultrassom, 300 pedidos de exame de sangue. Você nem sabe o que tem na sua fórmula, ela já foi para uma farmácia, né? E você vai receber o telefonema da farmácia, você só paga, tá? E é bom a gente saber, né? Pois é, e se você tem alergia? Eu fui num médico, né? Porque médico vai em médico. Eu fui num médico que eu falei pra ele que eu tinha alergia a ácido acetilsalicílico e a primeira coisa que tava na fórmula era ácido acetilsalicílico. Nossa, alergia a essa é difícil, hein? Pois é, eu tenho LS, dipirona, se quer matar, dá uma Novalgina. Meu Deus, que difícil. É. Ai, credo. E certo, doutora, foi um prazer Prazer é imenso meu. ter você aqui. Para quem não sabe, a gente está marcando com a doutora Mariana Rinaldi, já vai fazer praticamente um ano, Pois é. né? Ela foi das primeiras pessoas que a gente convidou, mas Pois é. aí tinha viagem, tinha agenda, a gente não fica em São Paulo, a gente fica em Goiânia, né? Então, para conseguir juntar essas agendas foi complexo, mas é um prazer absurdo ter você aqui, uma das maiores referências que a gente tem em harmonização, em preenchimento, uma das maiores referências em tratamentos de situações complexas também com diversos preenchidores, né? E uma das maiores estudiosas também no assunto, então só de conversar com você a gente nota isso. Então, muito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeada com todas essas palavras. Eu sou muito grata a todo o grupo de profissionais, eu sou muito grata, e por isso que eu falo o nome deles, eu sou muito grata ao Naco, eu sou muito grata a Shakura, eu sou muito grata ao Hamilton, eu sou muito grata a Thaís Caetano, a Fernanda Bortoloso, a Patrícia Leite, a inúmeros profissionais, eu não quero aqui, né, eu vou ficar horas falando, porque eu acho que a gente aprende assim, a gente tem que crescer junto, ninguém cresce sozinho. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Feliz de estar aqui. Gente, esse foi o Pode Harmonizar e até o próximo.